Olá, gente! É com muita alegria que a gente chega para o nosso estudo cronológico de hoje. É a lição de número 10, Adão e Eva desobedeceram a Deus, a parte 2 desse estudo. Já éramos para ter voltado na semana passada, mas tivemos um problema com nossos equipamentos e por isso a gente não conseguiu, então, concluir esse estudo de número 10, por isso nós estamos retornando neste momento. Só relembrando que nós falamos sobre Adão e Eva na lição 10, a primeira parte, que a vida no jardim era perfeita, eles tinham tudo perfeito, viviam em harmonia. E nós lembramos que Satanás, que é inimigo de Deus e consequentemente inimigo do homem, usou uma serpente para enganar Eva e conseguiu enganá-la e também, consequentemente, o homem foi enganado, Adão junto com ela. E lembramos ainda que Satanás, da mesma forma, ele continua enganando pessoas hoje em dia. Da mesma forma que ele fez antes, ele faz até hoje. Isso posto, vamos então para a continuidade do nosso estudo. Adão e Eva desobedeceram a Deus, a parte 2 então. Lembrando que esse estudo nós tiramos do livro, né? A nossa fonte é o livro da Criação até Cristo, da missão Novas Tribos do Brasil, ok? Então, isto posto, nosso estudo de hoje está em Gênesis capítulo 3. Se você está com sua Bíblia aí, abra lá a sua Bíblia em Gênesis 3, onde está a base do nosso estudo nesse dia. A Bíblia nos diz o seguinte, no versículo 6, Gênesis 3, 6 diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Satanás, ele enganou Eva e ela acreditou nele. Acreditou que seria tão sábia quanto Deus. Adão sabia que Deus havia dito para não comer, e apesar disso, deliberadamente desobedeceu ao mandamento de Deus. Adão preferiu não depender mais de Deus. Ele queria ser independente de Deus. Adão queria decidir por si mesmo o que era bom ou o que era mal. Em vez de dar a Deus o primeiro lugar, ele então Adão toma o lugar de Deus para si. Ele preferiu ser seu próprio dono e fazer o que quisesse. Adão não queria mais que Deus o guiasse. E uma pergunta básica: Deus tinha o direito de guiar Adão? Sim, porque Deus é o seu criador, certo? Tudo que ele tinha vinha de Deus. Deus tem o direito de dizer o que fazer? Sim, tudo que temos vem de Deus e ele nos deu e nos dá a vida. Continuando em Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que Deus disse que aconteceria a eles, Adão e Eva, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Deus disse que eles iriam morrer. O que Deus quis dizer com morrer? Está lembrado? Eles não caíram imediatamente após terem comido a fruta. Eles ainda ficaram de pé. Fizeram roupas de folhas para si. Isso quer dizer que a palavra de Deus não se cumpriu? O que você pensa? Afinal, será que Satanás tinha razão? Não. Eles foram separados de Deus imediatamente após terem comido a fruta. Deus sempre cumpre o que diz. Ele não esquece suas promessas de punir a desobediência dos seus mandamentos. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, Mas as vossas iniquidades, ou seja, os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Por Deus ser santo e justo, não pode continuar a ter amizade com aqueles que desobedecem os seus mandamentos. Ele odeia todo pecado e pune a desobediência aos seus mandamentos com a morte. Foi o que ele disse. Romanos 6, 23, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram separados a sua amizade com Deus. Seu relacionamento com Deus estava quebrado. Eles não estavam mais em comunhão com Deus, eles tomaram partido do grande inimigo de Deus, Satanás. Agora também são inimigos de Deus. Imagine quão terrível seria um amigo que lhe desse as costas e começasse a andar com um inimigo que odiasse e até quisesse matá-lo. Que grande decepção perceber que aquele que antes era seu amigo tinha se tornado seu inimigo, não é verdade? Pois então, foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deram as costas para a sua amizade com Deus e começaram a seguir a Satanás. Satanás é o grande inimigo de Deus. Então, quando Adão e Eva deram as costas a Deus, seguiram Satanás, tornaram-se inimigos de Deus. Assim como um galho não morre imediatamente ao ser quebrado de uma árvore, que era sua fonte de vida, certo? Pois então, o processo da morte pode levar vários dias. Mas no dia em que as folhas, antes verdes, tornarem-se secas, estarão completamente mortas. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. A morte não era evidentemente em seus corpos no dia que desobedeceram a Deus. Eles ainda estavam de pé, respirando, mas tinham morrido para Deus. A parte deles que foi feita à imagem de Deus, para que pudesse conhecê-lo, amá-lo e obedecer, foi imediatamente separada de Deus quando desobedeceram ao mandamento. Eles agora estavam separados de Deus. Tinham se tornado seus inimigos, seus corpos posteriormente também morreriam e eles iriam para o lugar de castigo eterno que Deus havia preparado para Satanás e seus demônios. Estes eram os sinais de que eles agora estavam separados de Deus. O primeiro, a atitude em relação aos seus corpos mudou imediatamente. Lembre-se, eles estavam nus e não sentiam vergonha. Logo após o pecado, eles mudaram. Desobedeceram a Deus, estavam nus, eles não se envergonhavam antes. Agora eles estavam separados de Deus, suas mentes não estavam mais sob o controle de Deus. Seus pensamentos se tornaram maus. A atitude em relação aos seus corpos mudou. O que era natural e normal agora era estranho. Eles tiveram vergonha dos seus corpos nus. Segundo, eles tentaram suprir suas próprias necessidades. Eles dependiam de Deus antes de, para tudo. Antes de serem separados, eles buscavam a Deus para suprir o que eles precisavam. Agora, eles estavam tentando resolver o problema. Eles estavam tentando fazer as coisas por si mesmos. Não confiavam mais em Deus para dar o que eles precisavam. Estavam tentando viver independente de Deus. Talvez eles tenham pensado que eles tivessem pensado que se vestisse, Deus não perceberia o que tinha acontecido. Falso engano, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não nos aceita baseado em nossa aparência exterior, que está por fora. Pense, assim como Adão e Eva tentaram fazer-se aceitáveis a Deus vestindo roupas, muitas pessoas hoje em dia acham que podem se fazer aceitáveis diante de Deus através da aparência exterior de respeitabilidade. Aqui estão alguns exemplos disso que nós estamos falando. Se eu vou tornar membro de uma igreja e Deus vai me aceitar. Eu vou ser bom pai, boa mãe. Eu vou esforçar para ser um cumpridor de todas as leis, E aí vai ficar tudo certinho. Vou ser membro de uma sociedade, de organizações cívicas e caridosas. Eu vou ajudar os necessitados e por aí vai. A Bíblia nos diz o seguinte, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o homem veio exterior, porém o Senhor o coração. Deus não se impressiona com as coisas exterior, com os estereótipos, como nós falamos. Adão e Eva não apenas tentaram cobrir a sua nudez, mas quando Deus veio visitá-los, tentaram
se esconder de Deus. Você consegue imaginar essa situação? Você tem amigos de quem gosta de visitar, certo? Agora não está podendo, né? Mas quando pode, é, é gostoso visitar. Deus amava Adão e Eva e ele vinha no final do dia conversar com eles. E antes de serem separados, eles o amavam e queriam conversar com Deus. Mas quando Deus veio depois que eles tinham desobedecido, Adão e Eva se esconderam, ou pelo menos tentaram. Sua atitude em relação a Deus havia mudado. E por causa da sua desobediência a Deus, não eram mais seus amigos. Quando Deus criou Adão e Eva, eles pensavam, raciocinavam como Deus, porque eram seus amigos. Mas isso não era mais verdade. Agora, depois da desobediência, eles estavam pensando igual Satanás. Não podiam mais conhecer e entender a Deus. Não amavam mais a Deus, estavam debaixo do controle de Satanás, agora estavam ao lado de Satanás porque tinham desobedecido ao mandamento de Deus. Estavam com vergonha e com medo de Deus. Quando os filhos deliberadamente desobedecem aos seus pais, eles têm vontade de ficar perto deles? Não, né? Eles conseguem olhar nos olhos dos pais? Ficam felizes ao estar perto daqueles de quem desobedeceram? O pecado, ele é desobediência a Deus. Produz medo e faz com que as pessoas se afastem de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinham medo de nada. Não havia nada a temer no mundo. Certo? Deus era seu amigo, nenhum animal os feriria, o mundo inteiro era bom e bonito, não havia doença nem morte. A desobediência a Deus é a razão porque temos medo no mundo de hoje. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, tem havido um medo terrível nos corações dos homens e mulheres. Podemos não gostar de falar dos nossos temores, dos nossos medos, mas cada um de nós os tem. Alguns exemplos do medo, especialmente nesses dias que estamos vivendo em nosso país, em nosso mundo, na verdade. Medo de doenças, tem muita gente apavorada. Medo da morte, medo da ruína financeira, medo do ataque dos inimigos, medo de guerras. Quando você lê o jornal ou escuta os noticiários, né? Você fica muitas vezes mais apavorado ainda. Somos uma sociedade cheia de medos. E aí vem outros, né? Que será que a água que a gente bebe é limpa? Será que os alimentos não estão contaminados? O que resultará das conversações de entendimento entre as grandes potências mundiais? Entre essa instabilidade política em que vivemos? Enfim. Ou talvez mais pessoalmente, mais próximo, né? Será que poderei pagar as minhas contas no final do mês? Será que vou ser vítima de câncer ou dessa pandemia que se instalou? Será que é seguro para as crianças brincarem, saírem? Não, não é. Então, tudo isso traz. Você consegue conceber, pensar, entender que Adão e Eva não precisariam temer nenhuma dessas coisas? Quando Deus os criou, lá no início? Pois então. Vocês acham que Adão e Eva deveriam ter ficado com medo de Deus? Será que Deus realmente os castigaria por sua desobediência? Ou Deus é como muitas pessoas que só fazem vãs ameaças? Frequentemente nós ouvimos nos noticiários algumas terríveis ameaças que não dão em nada. Líderes políticos ameaçam fazer guerra, mas não estão preparados para cumprir o que ameaçam, certo? Pois então, no nível mais pessoal, nós conhecemos pais que ameaçam punir seus filhos da próxima vez que se comportarem mal. Conhece? Talvez você faça isso. Mas quando chega a hora, o mau comportamento é ignorado porque os pais estão muito ocupados ou muito cansados para cumprir aquela ameaça, né, de punição que eles haviam feito. Aí uma pergunta básica: você acha que Deus age desse jeito?
Será que Deus apenas ameaçou Lúcifer e seus anjos quando eles se rebelaram? Claro que não. Deus sempre faz exatamente o que promete. Ele não é como um de nós que frequentemente falhamos em fazer o que dissemos que vamos fazer. Deus, ele é fiel, não muda, não hesita, não negligencia em fazer o que prometeu. Adão e Eva tinham sido avisados das consequências do pecado, certo? Sim, tinham sido avisados. Deus deixou claro isso para eles. Deus havia lhes demonstrado amor e bondade, mas avisou-lhes claramente da terrível coisa que aconteceria se eles desobedecessem. O diabo não os fez pecar, eles mesmos escolheram, certo? O que Adão e Eva deveriam ter feito em relação ao mandamento de Deus? Eles deveriam ter lhe obedecido por amor. E deveriam ter lhe obedecido porque Deus tinha avisado eles claramente do que aconteceria. Né? Mas Adão e Eva prosseguiram e desobedeceram a Deus, apesar de toda a sua bondade e toda a sua advertência. Agora Adão e Eva tinham um bom motivo para ter medo de Deus. Por quê? Porque eles tinham desobedecido. Eles dependiam de Deus para tudo. Até o fôlego que tinha em seus corpos tinha sido dado por Deus. Tudo que eles tinham vinha de Deus. E mesmo assim, Adão deliberadamente desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus sempre castiga aqueles que desobedecem a qualquer um de seus mandamentos. Adão e Eva podiam esconder-se de Deus? Claro que não. Né? Deus viu Adão e Eva quando estavam tentando esconder-se entre as árvores do jardim. Será que alguém pode se esconder de Deus? Será que nós conseguimos? Claro que não, né? Será que existe algum lugar que a gente possa ir que Deus não esteja lá? Não. Deus está em toda parte, ninguém consegue se esconder de Deus. As trevas e a luz são a mesma coisa para Ele. Quando as pessoas fazem coisas sabendo que são erradas, elas normalmente tentam fazê-las sem que outras pessoas vejam, certo? As pessoas praticam coisas más no escuro, mas Deus sempre vê e ouve todas as coisas. Nada pode ser oculto a Deus. Deus ouviu e viu tudo o que Deus ouviu e viu tudo o que dissemos e fizemos desde o dia em que nascemos. Pensando e refletindo sobre isso, o que você acabou de ouvir não é um simples conto sobre um homem, uma mulher e uma serpente. É o evento trágico em que o homem foi separado de Deus. Adão e Eva foram separados de Deus por causa do seu pecado. Eles foram imediatamente separados de Deus exatamente como este havia dito. Esta é uma coisa importante que podemos aprender dessa história. Deus sempre diz a verdade. Ele sempre faz exatamente o que ele diz. A palavra dele é verdadeira. Mas ao contrário de Deus, que sempre fala a verdade, Satanás é mentiroso e homicida. Ele disse que Adão e Eva não morreriam se desobedecessem a Deus, mas ele sabia que morreriam. Ele enganou, mentiu e tentou Adão e Eva porque queria que eles morressem. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Satanás é o mesmo hoje em dia. Ele não é sujeito de ter tridente na mão, de roupa vermelha, né? Tão fácil de se identificar. Ele é o enganador, o inimigo de nossas almas. Ele usará qualquer método para evitar que ouçamos a palavra de Deus. Um exemplo é esse vídeo. Talvez você começa e não chega até em muitos lugares, ou começou o estudo e de repente parou, né? Porque às vezes a gente é tentado a não ouvir. Ele não quer que a gente ouça a palavra de Deus, porque quer que sejamos separados, ficamos distantes de Deus para toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida, e que a gente possa pegar um caminho diferente e ouvir e obedecer a Deus.
quero orar com e por você. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse ensino riquíssimo que traz e que mostra a situação real. Não é um conto, mas é a verdade absoluta, um fato trágico da separação do homem do Senhor por causa das suas escolhas, pelo engano de Satanás. E lembramos que Satanás é o mesmo hoje, então nós pedimos misericórdia sobre as nossas vidas para que ouçamos e obedeçamos a sua palavra. Ajude cada um daqueles que nos acompanham, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade, que eles possam não ter medo, mas confiar absolutamente e totalmente no Senhor em meio a toda essa situação terrível que vivemos nesses dias. Obrigado pelo consolo e conforto da sua palavra quando somos obedientes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente sua vida. E nós vamos continuar com nossos estudos e a gente talvez vai começar a separar os estudos com um tempo menor, um pouco, né? Nem que a gente faça 2 ou 3 lições dentro de um estudo, mas com um tempo menor de vídeo para que você tenha um acompanhamento mais produtivo, certo? Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se não é, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e, se puder, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender o plano maravilhoso de Deus para suas vidas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe.